Dando continuidade à nossa aula, vamos falar sobre a bursite, que é uma inflamação em uma articulação, que é do ombro, né? Da bursa sinovial, que é um tecido que atua como uma pequena almofada, né? Vamos dizer assim, localizada dentro de uma articulação. E aí evita-se o atrito entre o tendão e o osso. A bursite, que é muito comum nos ombros, nos cotovelos e quadril, ela também pode acontecer em joelhos, calcanhares, dedão do pé, enfim, nas articulações. Então, em geral, a bursite ocorre perto das articulações que realizam esses movimentos repetitivos e ela pode ser aguda ou crônica. Qual a diferença, então, lembrando, entre a doença aguda e crônica? Doença aguda é a doença que ela tem sinais e sintomas, né? A sintomatologia mais intensa e muitas vezes relacionada ao quê? Uma descompensação do paciente de hemodinâmica instável, generalizada e que tem maior risco de fatalidades, de ir a óbito, inclusive, complicação rápida e ir a óbito. Por isso que é uma situação aguda e requer atendimento de emergência, certo? Um atendimento rápido e eficaz. Quando nós temos uma doença crônica, são doenças ao longo da vida do paciente, certo? E ela tem sintomatologia mais amena, né? Moderada ou leve. O paciente convive com essas doenças. Algumas doenças crônicas, grande parte, são incuráveis. Elas não têm chance de cura, porém é uma doença que o paciente vai viver bem para o resto da vida. Então, o que é importante? O que é importante? Nós, enfermeiros, entendermos isso também, bem, para que a gente promova orientações, recomendações, para que o paciente tenha vida boa, adequada com a doença, certo? Mesmo porque muitas vezes nós nem temos como criar uma expectativa de cura, né? Muitas vezes, não, vai dar tudo certo, vai curar. Peraí, se é uma doença crônica incurável, então nós enfermeiros temos que também fazer o levantamento de problemas e colocar isso para o paciente, né? A necessidade de estabilidade, de cuidado sempre, tá bom? Só lembrando, aproveitando até a aula que a gente está falando, diabetes. Diabetes é uma doença, diabetes tipo 2, tá? Vou especificar. É uma doença o quê? Incurável. Mas se o paciente faz uma boa dieta, autocuidado adequado, segue todas as recomendações, ele vai viver bem com a diabetes compensada e não vai ter as complicações que essa doença traz. Agora, se ele não segue dieta, não faz os cuidados adequados, não toma remédio direito, enfim, ele vai ter a agudização, a descompensação da diabetes, que é uma doença crônica, que não tem cura, mas ela pode agudizar, e o paciente pode até entrar em coma, óbito, enfim, né? Tem caso, por exemplo, paciente que hoje vai numa festa, vai abusar nos doces, então aumenta-se a insulina. Gente, isso é um risco, né? Vou aumentar a insulina que aí eu vou poder comer doce. Isso é errado. Não pode. Isso é um risco de, inclusive, entrar em coma, choque insulínico, ir a óbito, enfim, tá? Então, é muito importante nós, enfermeiros, entendermos a diferença entre uma doença crônica e uma doença aguda, né? Ou do que se trata naquele caso que a gente está atendendo no momento, e orientar bem os pacientes também para que eles entendam e se cuidem, né? Bom, aqui nós temos 3 situações, a hiperlordose, hipercifose e escoliose. A hiperlordose, quando nós temos essa alteração na região cervical e lombar, a hipercifose, alteração na região da coluna, né, torácica, e a escoliose, que é essa alteração na coluna em forma de S mesmo, tá bom? Então, isso vai ser visualizado em exames de imagem, raio-x, acompanhamento desses pacientes. O que é importante? Nós colocarmos para o paciente
correto, né, a orientar as posições corretas e as posições incorretas em relação à sua postura no seu dia a dia, nas atividades diárias, tá? Então, vamos lá. Aqui em cima, olha, o que está circulado são as posições corretas, tá? Então, quando for dormir, usar mais travesseiro, almofada, dobrar a toalha, o que o paciente tiver, fazendo a função de coxins, né? Quando for levantar-se da cama, não levanta logo de cara assim, porque força a coluna. Todos nós, né? Devemos virar de lado, apoiar com o braço para levantar-se. Quando for pegar uma criança ao colo, né? Olha a posição incorreta aqui da coluna, né? Forçando a coluna. Então, dobrar o joelho. Inclusive, pessoal, nós da enfermagem temos que tomar muito cuidado com essas posições corretas para não trazer problemas ergonômicos, né? Relacionados ao nosso trabalho, tá? Olha, a posição correta para empurrar carrinho, a gente empurra, né? Carrinho, ou mesmo pega. Não, aqui ela tá tirando um objeto. Olha, eu tô ficando cega, gente, tanta gravação. Aqui, ó, ela tá tirando algo pesado do carro, tá certo? Então, olha, quando nós vamos pegar algo, né, pesado, quer ver uma situação da enfermagem? Quem trabalha em centro cirúrgico ou vai trabalhar em centro cirúrgico, a gente pega as caixas cirúrgicas e são pesadas, cheias de material, pinças, né? Então, cuidado com a coluna. Posição correta ao carregar algo, dividir o peso, né, entre as duas mãos. Quando você estiver fazendo medicação, olha aí, ó, né, a posição correta, procura endireitar a sua coluna. Ao calçar um sapato, certo? Ao varrer a casa, né, porque nós somos profissionais, mas somos também do lar. E aqui, olha, de bicicleta, certo? Então, essas posições, essas orientações são muito importantes para preservar a nossa coluna, tá bom? Outra situação é a espondilite anquilosante. O que é isso, gente? Uma inflamação das articulações da nossa coluna vertebral. Então, olha o corpo da coluna, da vértebra, e entre um osso e outro, né? Entre uma vértebra e outra, nós temos o que? O disco intervertebral. Né? Então, tanto que quando uma pessoa tem hérnia de disco, é quando esse disco sai do lugar. Hérnia é isso, né? Quando a estrutura anatômica sai do local anatômico dele. A inflamação dessas articulações, olha só, né? Vai trazendo essa fusão dos ossos, que é o que se chama de espinha de bambu, tá? A espondilite anquilosante é uma doença inflamatória crônica que afeta principalmente a coluna, vai trazendo rigidez para o paciente, rigidez da coluna, o paciente fica muito prejudicado nos movimentos e ele fica também muitas vezes com dor reflexa, né? Nos ombros, quadris e joelhos. O sistema imunológico está comprometido, as células imunes agridem as articulações, inclusive as articulações da coluna, né? Então as vértebras, e entre a coluna e a pelve, certo? Que são as articulações sacro-ilíacas. Pessoal, toda vez que eu penso no sistema imunológico, eu penso no hábito terrível de quem toma refrigerantes, né? Então, nós já falamos um pouquinho do sistema renal, enfim. Inclusive, nós estamos durante uma pandemia e que pouco se fala sobre essa questão da inadequação de tomar refrigerantes, entre outras, né? Eu vou chamar a atenção do refrigerante e da alimentação ultraprocessada, tá? Que compromete demais o nosso sistema imunológico, né? Aqui nós temos essa doença que é a cifose juvenil, que também traz essa deformidade na coluna, né? E também tem que ser bastante orientada a postura adequada, né? Nos movimentos das atividades diárias, tá? Ela foi descrita pela primeira vez em 1920, por conta de análise de raio-x. É uma doença genética, a princípio, o que os estudos mostram, mas não são estudos que comprovam, mas que indicam essa tendência genética. E ocorre o quê? Uma debilidade do colágeno
e ossificação subdesenvolvida da placa terminal das vértebras. Então, são mecanismos prováveis que estudos estão apontando. A osteopenia, a nutrição, os efeitos endócrinos desses pacientes tem o quê? Apontado, né, para os novos casos dos pacientes que têm síndrome de Turner, né, espirro não tropical e fibrose cística, tá? Então, mais uma vez, a importância da nutrição, da alimentação, da hidratação, nada de, tô com sede, vou tomar um refrigerante, de jeito nenhum. Sede, tome água, e de preferência água alcalina, com pH acima de 8, tá bom? Independente da marca, tá, gente? A água alcalina acima de 8 é o ideal. Então, causas mecânicas também, inflamatórias, debilidade muscular, também pode estar envolvidas, mas os estudos ainda são pouco comprobatórios, tá? A fibromialgia é uma doença sindrômica, né? Uma síndrome dolorosa, não inflamatória, mas o paciente sofre muito com dores musculares, difusas, espalhadas, né, pelo corpo, muita fadiga, dificuldade para dormir, né, os distúrbios de sono, parestesias, né, também dificuldade de mobilidade em alguns momentos, edema subjetivo, com dores, né, de edema subjetivos, distúrbios cognitivos, dor em pontos específicos sob pressão, ou seja, é uma sensibilidade aumentada relacionada à dor. Então, várias pesquisas indicam que a anormalidade na recepção de neurotransmissores relacionados à dor são frequentes nesses pacientes com fibromialgia. E essas anormalidades, essas alterações que podem ser o resultado desse estresse prolongado e grave, tá? Existe uma depressão maior, um transtorno de ansiedade em pacientes que não é fácil, né? Viver com dor, conviver com a dor constante, que não passa, enfim, né? E também nós temos o quê? Essa dor, né, constante relacionada ao sistema dopaminérgico, serotoninérgico e hormônios do crescimento. Então, vejam, são esses neurotransmissores relacionados também a essa ocorrência, em alguns casos, de pacientes com depressão e transtorno de ansiedade, tá? Por isso que muitos precisam realmente tomar ansiolíticos e antidepressivos, enfim. Isso tudo, gente, é caso a caso, levantamento de problemas, diagnósticos, sensibilidade à dor e não é frescura, é sério, tá? Precisa ser cuidado. Nós não podemos negligenciar nem a dor, nem o sofrimento psíquico de ninguém, de nenhum paciente, tá? A palavra fibromialgia, ela vem do latim, né, tecido fibroso, do grego mio, tecido muscular, albus, relacionado à dor, e é a condição dessa situação, né? Que no caso a gente fala aí, né, que é uma entidade nosológica reconhecida desde o século XIX, né, com outras denominações. Então, fibrosite, dor muscular crônica, reumatismo psicogênico, mialgia por tensão, ou mesmo confundida com sintomas de somatização. O que é somatização? É o fator psicológico, estresse, que acaba somatizando, traz problemas físicos, né? Só para esclarecer, a entidade nosológica é a parte da saúde, né, que estuda a classificação das doenças. Aqui eu trago sintomas de fibromialgia, né, sintomas de ordem central, cefaleas crônicas, distúrbio de sono, tonturas, transtornos cognitivos de memória, ansiedade, depressão. Fica até difícil, muitas vezes, os pacientes assimilarem as orientações, tá? Sintomas musculares de dor, fadiga, fasciculações, né, urinários, transtornos de micção, né, dismenorreia, dor menstrual, sintomas sistêmicos, dor, aumento de peso, sintomas até de catarro, sensibilidade química variada, né? Aquela muitas vezes relacionado a hipersensibilidade, até mesmo de alergias, tá?